Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Seu Inglês Nativo, um canal criado para que você aprenda inglês de uma vez por todas e o melhor, de graça. Eu sou Elton, o seu teacher, e hoje eu quero falar com vocês sobre as 5 perguntas mais feitas pelos nossos alunos. Sempre alguém volta numa dessas 5 perguntas aqui. E eu resolvi gravar esse vídeo porque talvez seja também uma dúvida que você tenha. Então vamos lá. Eu quero ir com muita calma. Esse vídeo talvez não fique tão curto, mas eu quero que você entenda, que você assista e que você entenda de uma vez por todas. Aprender uma língua não é o mesmo que comprar um pão numa padaria. Comprar o pão na padaria, você vai lá e se o pão estiver pronto, você não precisa esperar nada. Você paga no caixa, pega o seu pão e vai embora. Aprender uma língua nova não é assim, não funciona desse jeito. Então nós precisamos, em primeiro lugar, saber o seguinte. Por onde começo? É uma pergunta que muitos alunos fazem pra gente, muitos alunos. Vamos pensar comigo o seguinte, quando você estuda uma língua nova, Vamos voltar aqui. Quando você vai viajar de carro e você não sabe o caminho, o que você precisa ter? Você precisa ter um GPS. O GPS, ele nunca te leva ao seu destino. O GPS, ele te mostra o caminho para chegar até o seu destino. Então você é o responsável por ligar o carro, fazer a manutenção do carro, botar gasolina no carro, dirigir o carro até chegar ao seu destino. O GPS ele aponta o caminho. O GPS ele mostra qual é a primeira rua que você vai ter que virar à direita ou à esquerda, ou se vai reto. Ele vai mostrar para você o caminho. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Primeira coisa que eu diria, por onde eu começo? Procurando alguém que tenha uma metodologia já verificada, já validada. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Eu entendo que você pode estudar sozinho. Sim, você pode estudar sozinho. Só que você precisa estudar. Antes de estudar sozinho, você precisa aprender o seguinte: qual é o caminho que você vai fazer para chegar lá? Então, o que eu recomendo para você? Como é que se começa a estudar uma língua? Eu vou te dar o que eu estou fazendo com o italiano. Eu estou estudando italiano por conta própria. E o que eu estou fazendo? Primeira coisa, eu estou me expondo ao italiano. Eu entendo zero, mas eu estou me expondo. Eu estou ouvindo todos os dias podcasts, eu estou todo dia ouvindo pessoas falando em italiano. Então, por onde que eu começo? Me expondo, me expondo, me expondo. Porque a pessoa só fala bem quando ela ouve muito. Alguém fala bem quando ouve muito. Alguém escreve bem quando lê muito. É assim que funciona a regra de aprender uma nova língua. Então, por onde você começa? Se expondo àquela língua. Mesmo que você não esteja entendendo, se exponha a ela. Se exponha, ouça, ouça, ouça. Segundo, você precisa ter um material de estudo. Seja ele um caderno, seja ele um livro. Você precisa começar a entender como é que funciona a dinâmica daquela língua. Aqui na escola, só para você ter uma ideia, a gente não trabalha com a tradução. A gente trabalha fazendo com que o aluno ele perceba no próprio inglês como é que ele vai responder. Então, para você ter uma ideia, eu vou te dar um spoiler aqui. A primeira aula nossa é What's your name? Porque certamente você já ouviu essa pergunta What's your name? E quando a gente começa com What's your name, a gente começa a ensinar que todas as vezes que você pergunta com you ou your, você responde com my. Então, quando eu pergunto What's your name? Você responde My name is. Então, vamos lá, respondendo objetivamente a sua pergunta. Por onde você começa? 1. Se expondo, ouvindo. Deixa o inglês vir nos seus ouvidos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, começa a desenvolver, assim como um GPS, um caminho. Aí, eu digo para você o seguinte: você pode estudar sozinho? Pode. Penso que você vai levar mais tempo. Se você tem alguém que tem uma metodologia validada, você já tem um GPS validado, você já tem um guia validado, você economiza tempo. Dinheiro não compra felicidade, mas ele compra velocidade. Você chega muito mais rápido com o dinheiro. Então, o que eu queria dizer para você?
Se você encontrar um curso que tem uma metodologia validada, procure-o. Seu inglês nativo é uma das opções que você tem no mercado. Tanto online, a gente tem uma plataforma, quanto fisicamente ou online direto com um professor. Você também pode saber mais sobre isso. Segunda coisa, como melhorar a pronúncia? Bom, se por onde começo é ouvindo muito, melhorar a pronúncia, a gente tem uma técnica chamada de shadowing. O que é shadow? É sombra. Então, shadowing nada mais é do que imitar o que a pessoa está dizendo. Vou contar uma história minha. Quando eu ainda estudava inglês, eu me lembro que a gente tinha que decorar alguns dialogues. E tinha um dialogue que a pessoa falava assim, I love the hustle and bustle of the big cities. E eu me lembro, gente, que eu falei, eu vou falar essa frase exatamente como está nessa gravação. Na época era CD, eu botava o meu CD no ouvido e eu ficava ouvindo. I like the hustle and bustle of the big cities. I like the hustle and bustle of the big cities. E eu colocava só aquela frase, só aquela frase, só aquela frase. E eu falei, eu vou cantar essa frase. Exatamente como essa frase é dita naquele CD. E eu lembro que até a variação de voz que a pessoa fazia naquele dialogue, eu fiz igual. Eu imitei. E aí eu me lembro que um dia, na vida real, um americano, um amigo meu, veio para o Brasil. A gente estava morando em São Paulo na época. E a pessoa falou assim para mim, why did you move to São Paulo? E eu falei, I like the hustle and bustle of the big cities. E aquele gringo olhou para mim e falou, wow, hustle and bustle of the big cities. Foi muito legal, porque eu pude usar uma frase completamente decorada e imitada daquele CD. E o gringo adorou quando eu falei aquilo para ele. Contei essa história para dizer o seguinte, pegue um trecho de um vídeo e tente imitar aquela pessoa falando exatamente do jeito que ela fala. Lembra que eu disse que escreve bem quem lê muito, fala bem quem ouve muito. Ou seja, tanto quanto você repetir, quanto mais você repetir, melhor vai ficar a sua pronúncia. Então, como melhorar a pronúncia? Ouça americanos falando e diga igual. Ouça, por exemplo, o americano não fala internet, o americano fala internet. Então, ouça o cara falando e vai lá e imita a frase dele. E pega aquela frase e fala 15, 20, 50 vezes, até sair igual ao que os americanos falam. Eu tenho uma dica aqui para muitos alunos brasileiros, os cariocas principalmente. Eles têm a mania de falar sílabas que não existem em inglês. Então, por exemplo, o carioca, ele vai falar, sei lá, very good dia. Não tem esse dia no final. Então, como é que a gente faz para aprender o inglês de forma natural? Você ouve very good e você vai lá e imita very good. O carioca fala, esqueci meu skate na esquina. Então, todas as vezes que ele vai falar um S em inglês, ao invés dele falar esqueci meu skate na esquina, ele vai falar let's go. Let's go não existe. Let's go. Então, o S em inglês, ele tem esse sonzinho de... É o S paulista, é o S de Minas e não do Rio de Janeiro. Tá claro? O H, nossa, o carioca, para ele falar o R em inglês, ele confunde com H. E ele vai falar work. Não existe work. É work. Work. Temos que ir para Piracicaba. É a cidade que a gente brinca aqui na nossa escola, que é a Califórnia brasileira. Então a gente imita o piracicabense falando porta, ar-condicionado. Então a gente fala desse jeito. Fechado? Para melhorar a pronúncia, shadowing. Ouve, repete. Mas repete até ficar igual. Não pode repetir diferente. Tem que repetir aquilo até copiar, literalmente, como a pessoa está falando. Muito bem. Terceiro ponto aqui que muita gente demoniza. Eu não entendo por que as pessoas demonizam a gramática. Não porque você não tem que aprender gramática, porque eu não quero aprender gramática, eu quero aprender a falar. So sorry, guys. Não tem como você aprender a falar corretamente se você não souber o mínimo da gramática, horas bolas. Em português a gente sabe a gramática, a gente sabe que não é nós foi. A gente sabe que não é eu trouxe.
A gente sabe regras de gramática, nem que sejam simples. Eu não estou falando para você aprender regras de gramática do tipo oração coordenada, sindética, parassimétrica, sei lá. Essa gramática do português eu também não sei. Mas a conjugação de um verbo, se é no presente, se é no passado, se é no futuro, se eu posso usar plural, se eu posso usar singular, essas concordâncias, é óbvio que eu preciso saber um pouco delas. Então a gramática em inglês ela é extremamente importante. Agora, como que você pode aprender a gramática? Esse é o lance. Você não precisa ficar preso nas regras da gramática. Você precisa saber a gramática, porque o que funciona para um, funciona para todos. Por exemplo, no Simple Present, que é uma ação que a gente usa para frequency, você vai falar I work every day. Agora, você tem que saber que he, o she e o it não fala work. Você vai falar works, com S no final. Então, I work every day. Vamos fazer uma mini aula aqui? Vamos lá, eu falo, você repete, fechou? Lembrando que work, você tem que ir lá para Piracicaba, fechou? Então, I work every day, repeat. I work every day, repeat. Boa. Agora, she works every day, repeat. Works. Você tem que botar esse S. Por quê? Porque faz parte da conjugação do verbo. Ou seja, a gramática você tem que saber. Aqui na escola, a gente ensina a gramática de uma maneira divertida e de uma maneira que você memoriza aquilo, você internaliza aquilo de forma que você não precisa ficar decoreba, aquela coisa da decoreba, estuda para prova. Não, a gente faz coisas aqui que você nunca mais vai esquecer. Por exemplo, tem uma expressão que a gente usa com wish. E aí, como é que eu te ensino a gramática? Eu falo person, wish, person, past. Person, wish, person, past. Ou seja, toda vez que você usar uma palavra com wish, você vai ter que dizer uma person, o wish, uma person e um verbo no past. Eu estou te ensinando a gramática, mas eu estou te ensinando de forma divertida. De forma que quando você falar uma frase usando wish, vai estar na sua cabeça. Person, wish, person, past. Person, wish, person, past. Percebe? Então a gente te ensina de uma maneira divertida, de forma que você não precise decorar, mas a gente repete tanto aquilo que na hora de você formar uma frase, você já sabe como usar aquela gramática. Então a gramática ela não é chata, a forma de ensinar a gramática é que pode ser chata. 4. Como vencer o medo de falar inglês em público? Eu vou te fazer essa resposta, eu vou te responder essa pergunta com uma analogia. Como é que você vence o medo de altura? Estando aqui embaixo, olhando lá para cima e falando, Deus me cura? Não. Você só vence medos enfrentando os seus medos. Se você tem medo de falar em público em português, você precisa vencer o medo de falar em público primeiro, para depois vencer o medo de falar em inglês em público. Agora, se você não tem problema de falar em público, mas você tem medo de falar inglês em público e errar, o que você precisa cuidar é que existe uma insegurança dentro de você com medo do ser rejeitado. Tem um vídeo muito interessante, você pode procurar, vou deixar até aqui no link, na descrição aqui desse vídeo, um vídeo em que o cara fala que ele fez 100... ele tinha muito medo de rejeição e ele fez 100 dias de rejeição, ou seja, ele bolou 100 maneiras de ser rejeitado e ele foi à rua e ele enfrentou o medo dele de ser rejeitado. E ele descobriu algo interessante, que daqueles 100 motivos que ele colocou que ele poderia ser rejeitado, alguns deles as pessoas disseram sim. Ou seja, ele perderia oportunidades de receber um sim por medo do não. E ele faz 100 dias e ele documenta isso, ele coloca no YouTube. Vou colocar esse link aqui, vale a pena você assistir, é muito bacana. Então, como é que eu venço o medo de falar em público? Falando. Mas e se eu errar? Paciência. As pessoas olham para mim e falam assim, eu não posso errar o inglês perto do Elton, porque ele é professor de inglês. E eu digo, do meu lado você deve errar. O que você não pode é errar na frente do juiz. Como assim, Elton? Tem uma história de um brasileiro que foi para o aeroporto de Miami e quando ele chega no aeroporto de Miami acontece algo. O agente da alfândega, na verdade, da alfândega que vê as malas, né?
o agente da alfândega vira para ele e fala o seguinte: Do you have a bomb? Ele não entendeu. A pergunta foi: você tem uma bomba? Ele não entendeu a pergunta e ele respondeu: Yes. Você não tem ideia do transtorno que esse cara viveu porque ele não entendeu uma pergunta em inglês e, ao invés de admitir que não tinha entendido, respondeu qualquer coisa. Esse cara foi preso, chamaram o esquadrão antibomba, ficou não sei quantos dias detido por ameaça a terrorismo, porque nos Estados Unidos, se você tem uma bomba, você é considerado um terrorista. Até o cara justificar que ele não tinha entendido a pergunta, foram dias presos, com acusação de terrorismo, com tudo o que você pode imaginar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Erre na frente de um professor, mas não erre na frente de um oficial. Ou um cara do governo, ou alguém da imigração, ou enfim, ou um juiz. Erre na frente de um professor. Porque eu não vou te dar voz de prisão, eu vou te corrigir. E é melhor ser corrigido do que ir parar na cadeia. Então, como é que você vence o medo? Simplesmente fazendo e vencendo a cada dia. Para vencer o medo de altura, você sobe. Para vencer o medo do escuro, você entra no escuro. Para você vencer o medo de falar com uma pessoa, você vai lá e fala com a sua pessoa. Não tem como. Agora, deixa eu te dar uma chave aqui. Todo medo tem a ver com o seu propósito. Se você tem medo de algo, é porque Deus quer usar aquilo para que você faça como propósito da sua vida. Se liga nesse detalhe aí. E por último, quanto tempo levo para aprender inglês? Primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: o tempo é relativo ou diretamente proporcional ao seu esforço. Quanto mais você se esforça, obviamente, menos tempo leva. A única coisa que eu queria ressaltar aqui é cuidado com as promessas da internet. Prometem 3 meses, 6 meses de fluência. Vamos comparar o seguinte: uma criança que nasce no Brasil leva quanto tempo para aprender a falar inglês? Desculpa, português. Você concorda comigo que é no mínimo 2 anos ouvindo? 2 anos ouvindo? 1 ano, vai, ouvindo, para depois começar a balbuciar algumas palavras, para depois aprender, e vai levar uma vida estudando português para aprender a falar corretamente. Concorda comigo? Então, cuidado com essa história de quanto tempo eu vou acabar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu aprendi inglês, eu tinha 3 anos de idade. Estou com 48, estudo até hoje. Tudo bem que no meu caso, eu preciso aperfeiçoar porque eu ensino a língua. Mas o que eu quero dizer é que o estudo do inglês nunca vai acabar na sua vida. Você sempre vai aprender palavras novas, gírias novas, expressões novas, jeito novo de falar, uma pronúncia da palavra diferente da que você falava. Então, não contabilize o tempo. Contabilize a sua progressão. Agora, aqui na nossa escola, se você não reprovar nenhum módulo, começar do zero e se esmerar, se esforçar e estudar, em 3 anos e meio você recebe um certificado de proficiência. Óbvio, depende do seu esforço, depende do quanto você se dedica a isso. Então aqui na escola, em 3 anos e meio, você aprende. Esses dias eu fiz uma entrevista com uma pessoa e a pessoa falou: meu Deus, 3 anos e meio é muito tempo. I'm so sorry. Não tem como eu te ensinar em menos tempo. Não tem como. Porque as pessoas esperam chegar no urgente. Elas esperam chegar no último dia. E aí querem aprender em 3 meses, 2 meses, 5 meses. Não é assim. Não vai ser assim. Não se iluda. Não se engane. Cuidado com as promessas de internet. Fechado? Espero ter respondido aí todas as perguntas que você talvez tenha na sua mente. Caso você tenha alguma outra pergunta que não foi respondida nesse vídeo, escreve aqui nos comentários, porque eu vou fazer questão de gravar um vídeo para mostrar para você, para te ensinar, para te ajudar e sim, você conseguir aprender inglês de uma vez por todas. Combinado? É isso.
Eu espero você no próximo vídeo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte aí, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Se você conhece alguém que tem essas mesmas dúvidas, compartilhe aí com algum amigo, amiga, vizinho, vizinha, parente, enfim, alguém que estuda inglês e que precisa saber dessas respostas. Compartilhe aí com alguém, curta. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e te espero no próximo vídeo. É isso. See you. Bye bye.